E hoje nós estamos começando mais um programa diverso, mais uma semana que eu quero ficar pertinho de você e te agradecer muito, porque você todos os dias abre as portas da sua casa para que a gente entre com a nossa alegria, com a nossa informação. E hoje quem está ao meu lado, Dr. Mário Espósito. Tudo bom, doutor? Oi, tudo bom, Jane? Que bom estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre um assunto realmente interessante, que é o refluxo gastroesofágico, que acomete grande parte da população. Pois é, muita gente tem refluxo, não é, doutor Mário? É muito frequente as queixas de pacientes com sintomas de refluxo nos nossos consultórios, né? Então, cada vez mais a gente tem feito o diagnóstico e feito o tratamento adequado para esses pacientes. E o que a gente não pode imaginar é que o refluxo está diretamente ligado à respiração, a todo o aparelho respiratório. Que impressionante, né, doutor Mário? O que acontece é o seguinte, que os pacientes que têm refluxo podem ter sintomas atípicos, entre eles sintomas respiratórios, né? Dificuldade para respirar, inflamações de garganta frequente, tosse, tudo isso pode ser em decorrência de um refluxo que não está devidamente tratado. Bom, primeira coisa que a gente vai explicar para quem está em casa o que é um refluxo. Bom, refluxo, Jane, é a passagem do conteúdo do nosso estômago para o esôfago, tá? E esse conteúdo geralmente é um conteúdo ácido. Que é o que digere o alimento. Exatamente, é ácido clorídrico, ácido gástrico. Então, o nosso estômago está preparado para receber esse ácido, né? A partir do momento que esse ácido refluiu para o esôfago, ele já deixa uma inflamação no esôfago, né? E às vezes esse refluxo pode chegar até a boca, aí trazendo uma série de problemas em decorrência da chegada desse ácido até a região boca, que não é para receber o ácido. Bom, para a gente entrar melhor nesse assunto, para que a gente possa falar melhor sobre esse assunto, a gente tem um vídeo aqui que nos mostra todo o aparelho digestivo, e eu queria que o senhor falasse sobre esse vídeo, sobre o aparelho digestivo, o que é o que, para que até as perguntas que nós vamos fazer e os assuntos que a gente vai abordar daqui para frente, as pessoas estejam pelo menos sabendo o que é o que. Verdade. Vamos lá, podemos soltar o vídeo? Bom, então o refluxo ele pode atingir, você vê, homens, mulheres e crianças. Né? Então, toda aquela golfadinha da criança é um refluxo? É um tipo um refluxo. O que a gente pode estar vendo aí é o conteúdo do estômago, né? Que está refluindo para o esôfago. Né? Como eu disse no princípio, a partir do momento que esse conteúdo já chega ao esôfago, ele começa a trazer problemas. Sintomas, né? O paciente passa a ter sintomas, aquele sintoma de queimação, né? Que é o sintoma... Que é uma ardência, né? Na medicina a gente chama isso de pirose. Que seria aqui o que a gente tem? Uma pessoa engolindo algum líquido. Deglutindo, né? Um líquido, né? Que aí vai ter uma passagem normal, esse líquido vai... essa parte comprida aí que a gente vê é o esôfago. Esse é o esôfago. Primeiro lá a garganta, né? A faringe e depois... o esôfago e agora o estômago, tá? Então nós temos ali uma válvula, né? Uma válvula muscular. Que seria que tá circulado, essa né? que está pulsando aqui do lado na tela? Exatamente, está em um círculo azul, tá? Então ali é a região da válvula, que essa válvula é uma válvula muscular que em muitos pacientes ela perde a função, né? E deixa escapar esse conteúdo. Tá? Então vamos entender um pouquinho melhor aqui. A gente tem todo o esôfago que está mostrando. No final do esôfago, na entrada do estômago, tem uma válvula. Uma válvula, exatamente. E aí, em alguns casos, o que acaba acontecendo? Ela perde a função, entendeu? Ela não consegue mais fazer aquele trabalho de esfíncter, de fechar naquele momento. Por que seria isso? Existem vários fatores, né? Que pode... incompetência muscular, às vezes... em decorrência de um paciente que engordou, depois emagreceu, então ficou flácido daquela região, entendeu? E aí a musculatura comprometida vai deixar escapar o ácido do estômago. Numa pessoa normal, ela fecha. Ela fecha e não deixa escapar nada. Exatamente. Que tem um movimento, isso? Isso, um movimento de peristalse, né? Que faz um movimento descendente, que faz com que o conteúdo que se colocou na boca... Seria aquele ali, doutor Mário, que a gente viu? É exatamente isso, tá?
Então ali é o conteúdo do estômago, não é? Ali onde está circundado, ali é a região da válvula. E ali a gente pode ver que essa válvula está incompetente, já está deixando refluir para o esôfago, né? Seria como uma vedação que deixa escapar que um pouco, funciona. não funciona perfeitamente. Entendi. Tá? E aí isso volta por causa do movimento. Do movimento, exatamente isso. Tá? E ele pode ir até onde, doutor Mário? Bom, esse refluxo ácido pode, às vezes, chegar até a boca. E na maioria das vezes chega quando a gente está dormindo, né? Por conta da posição de deitar, facilita esse ácido para chegar até a boca, né? E às vezes então comer, para quem tem problema de refluxo, comer e deitar é um problema. A gente recomenda que o paciente que depois que se alimentou tem que esperar pelo menos 2 horas antes de deitar. Se ele tiver o hábito de fazer uma cestazinha, é melhor ele fazer a cestazinha sentado, esticar as pernas, mas evitar deitar. Quais as situações o refluxo ele é mais, ele acaba acontecendo mais? Bom, ele, como eu disse para você, o refluxo acomete toda a população, né? Tanto faz jovem, criança, adulto, idoso. Tá? Isso acomete todas as faixas etárias. E em decorrência, por exemplo, de um mau hábito de vida, né, às vezes erros alimentares, isso pode facilitar um refluxo. Tá? O paciente que às vezes permanece um período longo sem comer, depois ele se enche muito, né, toma líquido durante as refeições, né, enche demais o estômago, ou ele vai jantar muito tarde, entendeu? Bebe uma cervejinha à noite e aí depois vai dormir, isso aquele estômago muito cheio, né, acaba facilitando a penetração desse ácido para outras áreas que não deveria estar. Doutor Mário, tem algum alimento, fora as quantidades que o senhor já falou, que em grandes quantidades isso dá um problema, tem algum alimento que ele acaba disparando a esse refluxo? Todo alimento que, por exemplo, exija um trabalho maior, mais dificuldade de digestão, né, vai ser muito mais fácil ocorrer refluxo. Por exemplo, quando a gente se alimenta numa churrascaria, uma feijoada, muita carne, entendeu? Tudo isso vai exigir do estômago muito mais trabalho. Digamos que o meu estômago tem um tamanho X, eu enchi ele demais, ele acaba meio que não acomodando tudo aquilo e aí ele acaba levando o alimento para a válvula e acaba dilatando ela. Seria, a grosso modo, seria isso? Exatamente isso, né? Então, às vezes, quem come demais tem refluxo. E quem pode até não comer demais, mas às vezes bebe líquido, costuma beber líquido durante as refeições. Isso também vai aumentar o volume do estômago e também facilitar o refluxo. Quais são os sintomas estomacais do refluxo? Como eu disse para você, Jane, o sintoma mais comum, né, é a pirose, essa sensação de queimação que o paciente refere para a gente. Que é popularmente chamado de azia? De azia, exatamente isso. Popularmente é conhecido como azia. É horrível isso, entendeu? Né? Então, você fica com aquela sensação queimando o tempo todo aqui nessa região. Aquela plenitude no estômago, parece que o estômago está cheio, né? É sempre cheio, e parece que ele não está fazendo a digestão. Outros sintomas que às vezes o paciente pode referir, às vezes é até dor nessa região, dor torácica nessa região. Náuseas, salivação abundante, às vezes o paciente pode ter, tá? Mas são sintomas do aparelho digestivo mais comuns. Existem outros sintomas que são considerados sintomas atípicos, né? Que não estão relacionados diretamente com o aparelho digestivo. Bom, aparentemente, doutor Mário, nós estamos falando sobre o aparelho gástrico, estômago, né? Essa questão toda estomacal. Que relação isso tem com o aparelho respiratório? Bom, então tem relação da seguinte forma, né? Como eu te disse, que o ácido ele tem que atuar no estômago a partir do momento que ele refluiu para o esôfago e pode chegar até a garganta, ele vai trazer problema ali, porque são regiões que não estão preparadas para receber aquele ácido. Então,
com prolongar desse refluxo, permanência desse ácido naquela região, vai ocorrendo inflamações naquela região, e o paciente passa a ter sintomas, por exemplo, tosses crônicas, né? O paciente pode ter laringite com mais frequência, ele fica rouco com frequência. Muitas vezes esse paciente também pode ter uma associação de um erro vocal, às vezes ele não fala corretamente, né? Ou às vezes usa abusivamente a voz. O paciente pode ter também sensação de catarro na garganta, sensação de alguma coisa, um pigarro crônico. Essa semana mesmo chegou uma senhora no meu consultório que tinha refluxo e o sintoma dela era um pigarro, que ela dizia que era em decorrência que há 35 anos atrás ela tinha fumado. Entendeu? Meu Deus! Então ela ainda achava que era do cigarro. Entendeu? E na verdade era do refluxo. Tá? Os pacientes às vezes podem ter problemas dentários, né? Em decorrência, o esmalte dos dentes são corroídos pelo ácido e às vezes tem até fraturas de dentes. Porque assim, quando a gente tem essa acidez e você tem a impressão que é só uma sensação, mas na verdade não é, né? É todo um trabalho mesmo, ele tá corroendo aquilo mesmo. Por ser ácido, porque né? Às vezes a gente fala assim, eu só tenho essa sensação, esse mal-estar, né? É verdade. E nós, otorrinos, a gente vê muitas essas alterações nos nossos exames que a gente realiza a nível de via respiratória superior. A gente encontra áreas da boca, da garganta, áreas pigmentada. Né? O normal é você encontrar ela vermelhinha, você passa a encontrar áreas um pouco mais esbranquiçadas. E isso indica que o ácido está passando por aquele local ali. Doutor Mário, tem mais uma série de perguntas que eu quero fazer para o senhor, mas eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Já a gente está de volta, tá? Eu vou para o intervalinho. Para você que está aí em casa, não saia daí. Já nós vamos continuar com esse assunto super interessante aqui com o doutor Mário Espósito. É isso, sobe o som aí, Sheilinha!